Eu quero falar sobre a glorificação. Eu quero falar sobre a glorificação hoje, que deve ser o seu ponto de foco na sua vida aqui como cristão, para que você possa focar na glória prometida, a glória vindoura, quando o Senhor mesmo disse naquela visão de 12 de outubro do ano de 2021, quando ele disse que diga para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Este é o Deus Todo-Poderoso essencialmente dizendo que quando o Messias vier, vocês terão corpos gloriosos como o corpo glorioso do Messias. O Senhor essencialmente está dizendo que quando aquele dia do arrebatamento acontecer, no retorno de Cristo, que vocês terão eternos corpos ressuscitados como os corpos de Cristo. Isso é uma coisa muito grande, isso é muito sério que o Senhor possa prometer uma coisa como esta. E vocês veem muito claramente, povo abençoado, já desde o início, como que o Senhor fala sobre isso, como Ele fala sobre esta promessa da glorificação. Em outras palavras, Ele está dizendo, diga a este povo que o Messias está vindo. O Messias está vindo. Este é o ponto fundamental de que o Senhor está dizendo lá, que o Messias está vindo, a promessa da glorificação. Bem, glorificação já desde o início, na criação, quando o Senhor criou. Glorificação não era uma rota de fuga, não era uma rota que o Senhor usou para que você possa usar isso. Glorificação seria um processo para te fazer fugir da tribulação? Não, de forma nenhuma. Não foi uma rota de fuga, um remédio ou uma estratégia que o Senhor, por um desígnio, desde o Gênesis, no princípio, estabeleceu para você escapar. Não, de forma nenhuma. Você vê que já desde o início, Deus criou a humanidade. Ele criou toda a criação e Ele criou a humanidade e tudo era muito bom. Tudo que Ele criou era bom. Ele criou a humanidade e tudo que Ele criou era satisfatoriamente bom. O Deus Todo-Poderoso estava feliz com a criação como ela era. E a glorificação era parte do programa de Deus. O ingrediente muito importante do programa de Deus na criação. Quando Ele criou e Ele desenhou o seu programa para a humanidade, a glorificação era parte deste pacote. Na verdade, um ingrediente muito importante do programa de Deus na criação. E é por isso que você vê que no início, em Gênesis capítulo 2, se você ler Gênesis capítulo 2, versículo 7, você vê lá a intenção de Deus para a glorificação. Já desde o início, a intenção do Senhor era que a humanidade tivesse a sua natureza, fosse participante do seu protocolo, da sua natureza divina. Gênesis capítulo 2, 7, ele diz, aqui é, então, o Senhor Deus soprou, ou seja, o Senhor Deus criou o corpo do homem do pó da terra e então soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente, totalmente vivo no corpo e no espírito. Isso é muito sério aqui, muito sério, povo abençoado. Ele diz que já desde o início, quando Deus criou o homem, se você olhar Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, a imagem e semelhança de Deus, o livro do Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz, então disse Deus, façamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo disse,
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não física, mas uma personalidade espiritual e uma semelhança moral, e que ele tenha total autoridade e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Isto é uma promessa muito séria, povo abençoado, extremamente séria. Se você abrir 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 45 e 46, 1 Coríntios 15, 45 e 46, ele diz o seguinte. Aleluia. O livro de 1 Coríntios, eu vou abrir lá. Capítulo 15, versículos 45 e 46. Ele diz: então está escrito, assim está escrito na Escritura: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, um indivíduo, e o último Adão, Cristo, tornou-se espírito vivificante, restaurando os mortos para a vida. Então ele diz: entretanto, não foi o espírito, a vida imortal, que veio primeiro, mas foi a vida física imortal que veio primeiro, então depois o espiritual. Então o que eu estou enfatizando para vocês é que desde o início, a intenção de Deus é que ele iria glorificar a humanidade porque ele tinha intenção de viver com eles eternamente. E ele também queria que a humanidade se aproximasse dele, vivendo numa dispensação onde você tem dois principais andando na terra, ministrando através da face da terra, e eles têm acesso direto a Deus. Esse acesso não foi atingido para Adão e Eva na criação, a não ser que Deus glorificasse ao homem para que ele pudesse sobreviver à intensa glória de Deus, o inacreditável fogo consumidor da glória de Yahweh. Você não pode sobreviver lá até que, ou a menos que você esteja totalmente glorificado. Então a glorificação foi a intenção original de Deus para a humanidade. Não foi um plano redentor dentro do calendário de Deus. Ele disse: não, eu vou usar isso para redimir a humanidade. Não, de forma nenhuma. Já desde o início, o plano foi a glorificação. Agora, é claro, a glorificação tornou-se o plano redentor, o ingrediente muito importante do plano de Deus para resgatar a humanidade no dia do arrebatamento. Então você vê que Adão pecou. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram aqueles que, na verdade, romperam. Eles distorceram, eles colocaram uma vírgula, eles destruíram o plano de Deus para a glorificação desde o início. Então a glorificação era o plano original. E é por isso que você vê em Gênesis capítulo 1, 25 e 27, que ele promete que ele lhes dará glória. Ele os criou à imagem e semelhança de Deus, significando, expressando a intenção dele, de que eles deveriam passar pelo primeiro teste de justiça, de obediência voluntária que você vê em Gênesis 2, 16, 17, obediência voluntária. Se você passasse por isso, se eles passassem naquele teste, eles entrariam e teriam acesso à árvore da vida, que é onde Deus está. Lembre-se que a árvore da vida é onde Deus Pai, o eterno Deus Todo-Poderoso, é onde Ele está. Quando você me ouve dizer que Ele me levou ao céu, Ele me levou à sua sala do trono, e ele me levou dentro da árvore da vida, nas proximidades da árvore da vida. Então ele pegou as folhas. A árvore da vida é onde o próprio Deus Pai está. Isso agora é o próprio Deus Pai, Ele mesmo, Todo-Poderoso, o eterno Deus.
E é por isso que a humanidade, destruiu este plano de Deus para que o homem pudesse ter acesso a ele. O plano original foi destruído, distorcido pelo pecado. Deus amou o homem tanto. Glorificação é a maior recompensa que Deus preparou para a humanidade. Glorificação é a maior recompensa, a maior honra que Ele preparou para a humanidade. O Deus Todo-Poderoso prepara a glorificação como a maior recompensa, a maior honra que Ele vai dar à obediência, pela obediência da humanidade. Quando você obedece o Senhor, então, glorificação era um ingrediente muito ativo do programa de Deus para a humanidade na Terra. Quando Ele criou o homem, em todos os estádios da humanidade, Ele teria comunhão eterna com Deus. A glorificação estava bem no centro daquele programa que Deus estabeleceu para a humanidade. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz o seguinte, ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Muito sério, muito sério, povo abençoado. O Senhor vindo muito claramente para expressar o fato de que a vida eterna era a intenção dele. Era a intenção dele. Que a humanidade pudesse viver eternamente. Mas a queda distorceu isso. E se você ler mais para frente, no livro de Romanos 3, 23, ele diz, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Novamente, isso também te ajuda a ter um entendimento apropriado da intenção original de Deus quando Ele criou a humanidade antes da queda. Neste Romanos 3, 23, você pode ver a intenção original de Deus para a humanidade quando Ele criou a humanidade no princípio. Ele os criou para que eles pudessem viver eternamente com Ele, acessar a glória, para que eles pudessem ser glorificados, para que a humanidade fosse glorificada. Mas quando a humanidade caiu no pecado, ele diz aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz, porque todos pecaram, e quando eles pecaram, eles foram destituídos, despidos da glória de Deus. Essa é a glória original que ele intencionava, agora eles foram despidos e entraram em problemas, em sofrimentos, em tribulações. Então, a glorificação era a intenção original na criação. Quando ele criou a humanidade, a intenção dele era de que a humanidade pudesse compartilhar da sua glória, da sua natureza divina. É por isso que você vê muito claramente que ele sopra o seu fôlego dentro dele, dentro do homem, o fôlego de Deus. Raim, a vida de Deus dentro dele. Então, a vida eterna. Então, a intenção era que ele pudesse ter, o homem pudesse ter a natureza divina de Deus, o protocolo divino de Deus. Então agora, em Gênesis 1, 26 e 27, ele diz que ele os criou, eles concordaram em criar a humanidade à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus é espiritual. É por isso que ele soprou no homem a vida de Deus que vem do céu dentro do homem. Mas quando o homem caiu, então, claro, a tragédia, ele destruiu o plano, a intenção de Deus. Porque Adão tentou acessar
Adão e Eva tentaram acessar a glória de Deus ilegitimamente, ilegalmente. Então, eles foram despidos dela. Eles foram despidos da glória de Deus. Eles tentaram usar outro caminho para tentar acessar a glória de Deus. Então, eles foram despidos. É isso que ele está mencionando aqui em Romanos 3:23, que agora eles foram despidos da glória de Deus. Então, em outras palavras, Deus agora está dizendo que neste tempo, a glorificação agora tornou-se uma parte muito importante do seu programa redentor para libertar o homem da tragédia do pecado e das consequências do pecado. Por isso, Romanos 2:7, ele diz o seguinte, o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 7, ele diz... Romanos 2:7 ele diz: aqueles que pela persistência em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade, ele dará vida eterna. Então, em outras palavras, ele está dizendo, desde a queda, a humanidade deve estar buscando a glória. Nós deveríamos estar focados na glorificação prometida agora, porque ele promete que para aqueles que fazem o bem, que buscam pela persistência em fazer o bem, eles buscam glória, honra e imortalidade, ele dará a eles vida eterna. Então ele está dizendo que a glorificação agora tornou-se uma parte muito importante do programa de resgate de Deus para o homem, da carnalidade, do pecado, das consequências do pecado, da tragédia do pecado. Por isso que no versículo 8, se você ler 8, ele diz, mas para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Então, ele faz essa dicotomia para vocês aqui. Você pode ver o que o pecado fez. Há juízo eterno vindo. Mas você vê que agora ele colocou diante da humanidade a glória, a promessa da glória, a glória prometida, a promessa da glorificação, que ele até mesmo vem nesta era, vem aos seus servos e falou com eles por voz. Ele diz... E ele escreveu na Bíblia, como se não fosse suficiente, ele veio para enfatizar em 18 de outubro de 2021. Diga para eles, diga para este povo, que quando o arrebatamento acontecer, ou em outras palavras, a vinda do Messias, o aparecimento de Cristo no arrebatamento, mas isso é uma coisa determinada, mas a preparação é focar na glória. Diga que eles terão corpos gloriosos como o meu. Uma declaração muito impressionante, muito ousada que o Senhor veio para anunciar. Uma promessa muito poderosa, algumas vezes inimaginável, inatingível nesta vida. Você vê muito claramente que a glorificação é como se a intenção dele original na glorificação, que o alvo era a glorificação, que você pudesse sobreviver à glória de Deus e viver com Deus para sempre. Mas depois disso, a glória, a promessa prometida. Então a glorificação agora tornou-se um ingrediente muito ativo no processo da redenção, de redimir a humanidade. Ele diz que por causa disso, portanto, a glorificação prometida deve ser o nosso ponto de foco enquanto nós vivemos nesta terra. Você deve ter o alvo totalmente focado na glorificação prometida. E é por isso que em Mateus 25, o livro de Mateus, capítulo 25, ele diz o seguinte. Mateus 25, versículo 46. Ele diz o seguinte. Ele diz. Mateus 25, 46, ele diz. Então eles irão para o castigo eterno. Esses são aqueles que não buscaram a glória, que eles permaneceram no pecado e não receberam Cristo, eles não viram a glória. Porque a glorificação, nós sabemos muito bem, é uma parte integral, é uma função de como, vai ser uma consequência de como você viveu sua vida na terra. Então a glorificação é a função da salvação agora. É a parte do pacote da salvação que você recebeu de Cristo Jesus, a salvação da graça e como você viveu essa salvação aqui na terra, a glorificação. É assim como
é? Então, quer você esteja nos escritórios, no trânsito ou viajante, o Senhor está dizendo, não importa, a glorificação deve ser o ponto de foco, porque Ele disse que a glorificação prometida é uma função, é uma condição e uma consequência de como você viveu a sua vida aqui. É diretamente ligado à forma como você viveu a santidade, a salvação de Jesus em santidade, em justiça. É uma função de obediência. É por isso que ele diz que aqueles que buscam a glória, a honra, o temor do Senhor, o temor de Deus, a santidade, eles receberão vida eterna. Em Mateus 25, 46, ele diz, então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Isso é sério, significando que há uma glória eterna prometida para aqueles que buscarem a justiça. E há uma punição eterna prometida para aqueles que não buscam a glória. Mas se você busca a glória, você vai buscar a justiça, porque é uma função da sua vida justa e santa aqui na terra. Se você abrir comigo no livro do Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse, capítulo 22, ele diz o seguinte... Novamente, ainda sobre a glorificação, antes de chegarmos a Romanos, antes de Apocalipse, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler parte dessa escritura. Se você vai diretamente, se você for diretamente ao plano original da salvação, como que a glorificação tornou-se um ingrediente muito ativo da redenção para livrar o homem do desastre, você vê o versículo 29 e o 30, os dois versículos, Romanos 8, do 29 ao 30, ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou, ou seja, ele determinou o destino deles. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha isso agora. Diga para eles, vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Em outras palavras, eles terão corpos gloriosos como o meu corpo glorioso. Em outras palavras, eles terão o corpo glorioso ressuscitado como o meu corpo glorioso ressuscitado. Diga para eles que eles terão um corpo glorioso eterno, assim como o meu corpo é glorioso e eterno. É disso que ele está falando aqui, a respeito de pessoas que Deus escolheu, desde a eternidade ele escolheu, e ele diz, eu amaria viver a eternidade inteira com você como minha família. Ele diz isso a respeito deles, ele diz isto para eles. Aqueles que Deus de antemão conheceu, significando que ele os conheceu antes da criação. Ele também os predestinou, ele determinou o destino deles para serem conformes à imagem do seu Filho, Cristo Jesus, para ser como Ele. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Isso é glorificação. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs, ou seja, naquela família, a família do Senhor Deus Yahweh, a gloriosa família, para que você possa pertencer a esta família. Então ele diz que a glorificação tornou-se uma parte muito significativa, ingrediente central do programa redentor de Deus agora, depois da queda. Ele diz, versículo 30 de Romanos 8, e aos que ele predestinou, ele também chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou. E aos que ele justificou, ele também glorificou. Muito poderoso. Então, a glorificação, se você ver nessa ordem, neste pedigree cronologia, a glorificação é o target, é o alvo final, é o ápice. Você sabe que a salvação que você tem, o objetivo final é que finalmente você será glorificado e vai entrar na cidade eterna de Deus. Muito poderoso, povo abençoado. Então,
A salvação da humanidade por Deus, a salvação da graça que Deus avançou para o homem, estendeu para o homem, finalmente foi para trazer vocês para a glorificação. Então, a salvação trouxe a total consumação. Esta é a consumação, o ápice da salvação. A consumação da sua salvação, esta consumação, este ápice é a glorificação, o objetivo final. Quando o Evangelho atingiu o máximo em você, o objetivo final em você é a glorificação, agora você está glorificado. Agora o Evangelho atingiu. E é por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 22, glorificação é uma torre muito alta lá. Ela se levanta muito alto como uma torre em Apocalipse 22, no capítulo final, quando ele diz, podemos ler do 1 ao 7. Ele diz, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, no meio da grande rua da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas de fruto, dando fruto todos os meses. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Então você vê onde está a âncora do ministério deste que fala com vocês agora. Está a âncora deste ministério e aqueles que pertencem a este ministério que ouviram esta tremente maravilha. Nesta geração, diante dos seus olhos, um vindo dizendo, Deus me levou à glória, Ele me mostrou as folhas da árvore da vida, Ele as cortou e me deu e disse, isto é para a cura das nações, vá preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Agora vocês veem a âncora deste ministério, onde está? Um ministério muito poderoso e único, onde os principais estão operando desde a eternidade. Desde a eternidade, então, eles recebem instruções da eternidade para trazer para os mortais. Ele traz do infinito para o finito, do imortal para o mortal, trazendo a vida de Deus, a vida eterna, imperecível para o mundo perecível. Ele diz, novamente, então o anjo me mostrou o rio da árvore da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da grande cidade, esta é a Nova Jerusalém. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas de frutos, dando fruto todos os meses. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Isso é tremendo. E quando eles vêm com essa narrativa, vocês viram a incorporação física, a manifestação física de que o céu testifica, sim, é verdade. Eles vieram aqui, receberam as folhas da árvore da vida. Você vê aleijados andando, surdos ouvindo, cegos enxergando, tremendo. Então ele continua, povo abençoado, para dizer, e as folhas da árvore são para a cura da nação, daquela árvore. E já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Vocês veem agora aqueles que forem glorificados. Versículo 4, então, ele lida com essa tremenda glorificação. Ele diz, eles contemplarão a sua face, e o nome dele estará em suas testas. E nunca mais haverá noite. Eles não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará.
e eles reinarão para todos sempre. Isso é sério, muito sério, povo abençoado. Então o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança, ou seja, você pode depender, porque são fiéis e verdadeiras, elas são uma garantia, se cumprirão, ele está dizendo. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Muito poderoso, maravilhoso. Então lembre-se que isso está acontecendo enquanto o livro está sendo escrito. A igreja ainda está na terra, João ainda está na terra. Se você ver a cronologia, capítulos 1, 2 e 3... Então, tudo isso acontece antes do arrebatamento. Então, ele está dizendo as coisas que vão acontecer em breve. Isso é o que você vê no capítulo 4, que repentinamente eu estava no céu, ele estava na terra, agora ele está diante do trono de Deus, agora ele não fala mais da igreja em Corinto, em Filadélfia, Esmirna, ele não fala mais de nenhuma igreja. As 7 igrejas que simbolicamente representam toda a história da igreja, ele não fala mais delas. No capítulo 4, agora ele está no céu, e ele está falando a respeito do trono de Deus, e aqui embaixo, na terra, os eventos do capítulo 6 estão se desenrolando, onde a tribulação acontece cada vez mais, quando finalmente o reino virá, o Messias virá e estabelecerá o seu reino. Mas o mais importante aqui, porque eu estou lendo para vocês Apocalipse 22, este é o objetivo final da glorificação, porque ele está dizendo no versículo 4 de Apocalipse 22, ele diz: eles verão, eles contemplarão a sua face, e o nome dele estará na sua face, na sua testa. Então isso te lembra como você pode ver a face do Senhor, a não ser que você seja glorificado. É por isso que no livro de 1 João capítulo 3, nós lemos vez após vez, onde ele diz no versículo 2 de 1 João 3, 1 João 3, 2, ele diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, ainda não sabemos. Então veja que muito da eternidade ainda está escondido. Mas nós sabemos que quando Jesus aparecer, isto é, a vinda do Messias, o arrebatamento da igreja, então nós seremos como ele é, porque então o veremos como ele é. É a isso que ele está se referindo, é Apocalipse 22, versículo 4. Que nós veremos a face dele. Nós o veremos face a face, nós veremos como ele é. Você não pode vê-lo como ele é, a não ser que você seja glorificado. E ele dá a instrução bem aqui no versículo 3. E todo aquele que tem nele esta promessa, todo que tem esta esperança, esta profecia, eles se purificam a si mesmos, assim como ele é puro. Ele é puro. Muito sério, povo abençoado. E é por isso que em 1 Pedro, o livro de 1 Pedro 1, do 13 em diante, ele diz: portanto, cingi as vossas mentes, estejam preparados e prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a sua graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Então ele diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Isso é sério, povo abençoado, extremamente sério. Então ele está dizendo aqui que a glorificação deve ser o alvo final, é o objetivo final da sua salvação cristã. Porque se você olhar a cronologia que nós lemos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, há arrependimento e para receber a graça. Então, há justificação quando você se arrepende e nasce de novo. Então, santificação. Justificação
é uma terminologia legal para dizer que agora o pecado foi totalmente removido de vocês. Então, você está sendo legalmente agora vindicado. Então, o recebimento da graça e a salvação, então ele diz, imediatamente justificação. E na justificação, a santificação, que é o processo que acontece, te faz mais santo, você vai de glória em glória, de um nível para o outro. Mas é um processo que te separa do mundo, do pecado, da corrupção deste mundo. Santificação depois da justificação. E ele segue no final com glorificação, significando que glorificação é o alvo final, é o objetivo final. Porque a razão pela qual você nasceu de novo. E é por isso que Mateus 5:48, ele diz, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, passo a passo, ele diz o seguinte, povo abençoado, Mateus 5:48, último versículo, ele diz, ele disse, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, andar em santidade como o vosso Pai Celestial é santo, mas ele está falando também da suprema aperfeiçoamento dos santos, que é a glorificação. Este processo vai acontecer em vocês. Vocês serão glorificados. A glorificação é o ápice, é o clímax. O processo final é a glorificação. Isso é sério, povo abençoado. Então, o livro dos Salmos 17 também enfatiza, Salmos 17, enfatiza a mesma promessa da glorificação, povo abençoado. Salmos 17, versículo 15, ele diz o seguinte, quanto a mim, eu contemplarei a tua face na justiça, porque tu me defenderás. E quando eu acordar, quando eu despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Ele está falando aqui do estágio final da sua redenção. Agora vocês estão redimidos e estão vendo Deus face a face. Isto é glorificação somente quando você for glorificado, isso acontecerá com vocês. Então a glorificação, portanto, tornou-se um passo muito importante. É a remoção final do pecado do crente cristão, como você viu nas escrituras que nós lemos. E nós vimos que isto acontece no tempo do fim. Acontece no aparecimento de Cristo, na vinda de Cristo. Acontece no arrebatamento da igreja. E que a glorificação é essencialmente o passo final para a sua entrada no reino do Deus Todo-Poderoso. Arrependimento, salvação, santidade, justificação, santificação e glorificação. Muito poderoso. Então a glorificação é a mais elevada pureza, é a mais elevada santidade, a mais elevada honra, a mais elevada vitória que você pode alcançar. Agora, a maldição foi removida, não há mais maldição. Muito poderoso, povo abençoado. E você descobre que se você olhar as Escrituras, há promessas lá que foram colocadas nas Escrituras para vocês. Há promessas de glorificação. Nós lemos no livro dos Salmos 17:15. Isto é muito maravilhoso. Deus já prometeu lá que Ele vai glorificar a humanidade, vai glorificar o seu povo, os seus eleitos, a sua igreja.
E vocês se lembram que isso está acontecendo bem no meio do fato de que Deus disse que Ele não compartilha a glória dele com ninguém. Ele não compartilha. Isaías 42, versículos 8 e 9, ele promete não dividir a sua glória com pessoa nenhuma, mas agora, quando se trata de entrar no reino de Deus, quando o Messias vier, então você vê o próprio Messias. Quando o Messias chega, então Cristo Jesus, Ele mesmo em João capítulo 17, versículo 22, ele diz o seguinte. Ele diz, eu lhes dei a glória que me destes, a fim de que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando o Messias vier, então finalmente nós teremos a oportunidade de compartilhar o protocolo divino de Deus, a natureza divina de Deus, a glória divina de Deus. Povo abençoado, quão poderoso! Quando o Messias aparecer, agora, finalmente, nos será permitido compartilhar da natureza divina de Deus. Isso é poderoso. A glória divina de Deus. Essa é a honra mais elevada, a vitória mais elevada contra o pecado. É por isso que agora este é o seu visto para a entrada no reino do Deus Todo-Poderoso. A glorificação. E este processo da glorificação passa pelo arrependimento e a salvação. E por causa da queda, porque a humanidade caiu, Adão e Eva caíram, então a morte entrou em cena. Então a glorificação envolve a morte. A não ser que o arrebatamento aconteça, então você será transladado. Você será transladado. Caso contrário, a morte está determinada para todas as pessoas. E você sabe que esta morte, é Gênesis 3:19, é a queda, é o resultado da queda de Adão. Por ela veio a morte. Então, o mundo caído vive através da morte. Então, por isso que tem sempre que te lembrar que você está no mundo caído, você vai morrer, a morte tem que acontecer. Muito sério, tudo te lembra isso. Então, o Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz o seguinte. Romanos 8, 28, ele diz o seguinte. E nós sabemos que em todas as coisas, Deus opera para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo que a morte venha como uma treja pela queda da humanidade, a desobediência, a iniquidade do pecado e do diabo, mesmo que tenha vindo desta forma, mas Deus agora virou tudo. E Deus agora está usando a morte para poder completar o processo da sua redenção, a sua santificação, a sua redenção final, a sua salvação final. É por isso que depois da morte, ele agora promete a glorificação, quando eles vierem com Cristo no arrebatamento. No livro de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ele diz que quando ele vem, os corpos deles são glorificados e eles recebem corpos eternos e entram no céu. Então, Deus vem e mostra a utilidade da morte para que haja ele usa a morte para completar a sua redenção na glorificação. O ingrediente muito importante dessa sua redenção agora. A sua entrada final no céu. Muito sério, povo abençoado. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. No versículo 26, ele diz o seguinte. 15, 26. Ele diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então agora o Senhor usa a glorificação para aniquilar, para destruir
esta tristeza, esta melancolia e medo que a queda trouxe, que o diabo trouxe através da morte. Deus pega a morte agora, dá meia volta e usa para agora cumprir esta palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que ele faz? Ele usa agora a morte para trazer a glorificação. Então, neste tempo, quando você for glorificado, quando vai ser? Na vinda do Messias. Na vinda do Messias. Então, acontece no retorno de Cristo. Quando Cristo retorna, então a glorificação acontecerá. E este é uma promessa tão enorme, povo abençoado. E o Senhor está nos impelindo a focar nesta promessa, na qual todos os santos do Antigo Testamento, todos focaram na glória prometida, na prometida glorificação. Todos eles focaram na prometida glorificação. E é por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 35, ele diz o seguinte. Hebreus 11, 35. Ele diz, mulheres receberam de volta os seus mortos pela ressurreição. Há outros que foram torturados, recusando-se a ser libertados para poderem alcançar uma superior ressurreição. Muito poderoso. Ele diz que essa se torna a razão para não temermos a morte. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que nós não devemos temer a morte. Que devido à promessa da glorificação, agora nós não devemos temer a morte. É isso que o Senhor está dizendo aqui bem alto e claro. Que devido à promessa da glorificação, nós agora não devemos temer a morte. É por isso que em Atos 5:29 ele diz, Pedro e os outros apóstolos responderam no Sinédrio, este é o povo que matou Jesus, sentenciaram Jesus à morte. Então agora Pedro e os outros apóstolos estão aqui. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus antes do que os homens. Como você pode ter... Porque eles tinham dito, nunca mais mencione o nome de Jesus. Mas Pedro recusou-se, bem na face dele, na cara deles, olhando nos olhos dele, ele disse, não, nós temos que obedecer somente a Deus e não ao homem, aos seres humanos. Por quê? Por causa desta promessa da glorificação, para receber uma melhor ressurreição. É isso que ele chama no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 35. E ele diz que agora, por causa desta promessa, a obediência tornou-se muito central para Deus e para nós, mais do que lutar para preservar as suas vidas. Um cristão nunca deve lutar para preservar suas vidas. Eles têm que lutar para ser obedientes a Deus. A obediência tem um papel muito mais central do que você lutar para preservar a sua vida. Muito sério, Apocalipse 2:10 é a mesma instrução. Mesmo. Apocalipse 2:10, ele diz. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ele diz o seguinte, não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Eu lhes digo que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel. Em outras palavras, não renuncie Jesus até a morte e eu lhe darei a vida como tua coroa vitoriosa. Por quê? Por causa da promessa da glorificação. Agora o Senhor está instruindo a igreja.
Agora você tem a certeza de que a obediência central é uma prioridade na sua vida como cristão, mais do que preservar a sua vida. O Senhor vem muito corajosamente agora para pronunciar que a obediência agora tem que ter a primazia na sua vida, mais do que tentar salvar a sua vida. Você não deve fazer isso, você tem que considerar obedecer a Deus primeiro. E é por isso que Apocalipse capítulo 12, 11, ele diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que eles deram, e eles não amaram as suas vidas tanto até o ponto de fugir da morte. Portanto, alegrai-vos, ó céus. Eles não temeram a morte por causa da promessa da glorificação, que eles seriam glorificados e compartilhariam a eternidade e reinariam na eternidade eternamente. Apocalipse 22, eles reinarão com o Senhor para sempre. Por causa da glorificação, a promessa da glorificação. Agora, eles triunfaram sobre o diabo, permitindo que o diabo os matasse. É melhor você me matar do que me fazer renunciar a Jesus. Por quê? Por causa da promessa da glorificação. E é por isso que no Novo Testamento ainda, 1 Coríntios capítulo 15, você vê no versículo 51 aqui o que ele diz. 1 Coríntios 15, a partir do 51, ele diz o seguinte. Ele diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Esta é a glorificação da qual está se refere. Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, ele diz que eles serão glorificados na última trombeta, no momento final. Quando a trombeta soará, então os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse será o tempo quando você será glorificado. E João, ele imita isso no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Apocalipse 4, versículo 4. Versículos 1 e 2. Ele diz: depois destas coisas olhei, e eis diante de mim uma porta aberta no céu. Então a voz que falava comigo como uma trombeta disse: sobe para aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2, ele diz: imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e eis um trono posto no céu, e alguém nele estava sentado. Então ele diz: imediatamente eu fui arrebatado em espírito. Imediatamente ele se achou no céu. Esta mudança do João físico na igreja, falando a respeito da igreja, capítulos 2 e 3, a era da igreja, agora, repentinamente diante do trono de Deus, esta é a glorificação, a ressurreição, a glorificação que você precisa para poder sobreviver diante do trono de Deus. Você vê também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 15, ele diz que eles virão com ele. As almas daqueles que morreram antes voltarão com ele. Amém. Então, povo abençoado, amém. Você vê agora o que o Senhor está dizendo? Muito poderoso. Amém e amém para isso. Por quê? A glorificação é uma promessa imerecida que Deus estendeu para a humanidade assim. E ele foi muito corajosamente anunciou para ele. Então ele diz: este deve ser o seu foco, o seu ponto de foco nesta vida. Que enquanto você vive como cristão, você deve entender que Deus prometeu isso. E Ele prometeu isso por causa da sua grande misericórdia, para que você possa ter um novo nascimento, uma nova esperança viva. Ressurreição.
Ele deu para você isso como sua herança. Se você ver Apocalipse 21:7, Ele te deu como herança. Apocalipse 21, a partir do versículo 1 até o 7, ele diz o seguinte: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Apocalipse 21:2, ele diz: e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada, ataviada como uma noiva lindamente adornada para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus agora está com os homens, e ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a ordem antiga das coisas já passou. Ele disse: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então ele disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, significando, você pode depender, você pode confiar. Esta profecia vai se cumprir e não vai falhar. Ela é a verdade, ela é garantida. Que certeza tão maravilhosa que Deus nos deu. Versículo 6, ele diz: e disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O versículo 7 é o nosso alvo. Lembre-se, Apocalipse 2:10, ele prometeu para eles. Ele prometeu que eles veriam Deus face a face. Eles entrariam no paraíso de Deus. Eles seriam glorificados. Então, aqui ele diz agora. Apocalipse 21:7, ele diz. Novamente. Versículo 7. Quando eu chegar lá, eu vou ler para vocês. Ele diz: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Então, muito claramente, a promessa da glorificação é maior do que pode ser descrita nesta vida. Porque ele agora está dizendo que aqueles que focarem a sua salvação na glorificação prometida, eles agora herdarão naquele dia, naquele tempo da glorificação. Eles vão herdar o novo céu, a nova terra, a nova cidade da Jerusalém, a cidade de Deus, uma vida sem pecado, uma vida sem dor, uma vida sem morte. Tremendo, tremendo povo abençoado. Então, em outras palavras, a glorificação é a misericórdia de Deus, é o novo nascimento que Ele te dá, uma esperança viva, ressurreição, uma herança. É uma promessa que jamais vai se desgastar, jamais vai perecer. Ele guardou, segura para você no céu. Ele virá com aquela promessa naquele dia e vai glorificar vocês. Ele diz, o próprio Deus prometeu isto. É a salvação que está vindo, a revelação final do Senhor. A genuína salvação que Ele guardou para vocês. Então, ele diz que quando a sua fé é mais preciosa do que o ouro, é isso que ele está dizendo, que a sua fé pode comprar essa maravilha para vocês. Então, não estou dizendo que a salvação é comprada, mas você pode, a glorificação
é uma consequência de como você viveu aqui, do seu coração arrependido. Você pode ser um pecador, mas se você se arrepender e abraçar a santidade e continuar se arrependendo até a porta fechar, você terá essa esperança. A maior honra, a maior recompensa que Deus dará para a humanidade. Muito sério, povo abençoado. O Senhor está dizendo que já desde a criação, Ele tensionava que a glorificação estivesse lá, que você fosse glorificado. Essa era a intenção de Deus desde a criação. Porque você vê que Ele soprou dentro de vocês um sopro de Deus. Nós vimos que quando Deus Todo-Poderoso, Ele diz, façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança, Ele também sejam glorificados como nós e vivam conosco para sempre, eternamente. Então a glorificação é Deus habitando em você, Deus habitando em mim e em você. A glorificação é o que você vê no livro de 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Deus diz que você se tornou o templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Glorificação é o arrebatamento, é Deus vindo para te arrebatar. É a redenção do seu corpo de humilhação para se tornar agora um corpo glorioso. Glorificação. É essencialmente viver com Deus dentro do céu, povo abençoado. Glorificação é muito grande. Se você vive com Deus dentro do céu, está com Deus dentro do céu, isto é glorificação, povo abençoado. Quando ele diz, e se eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei para levar vocês para estarem comigo, para que vocês também estejam onde eu estou. Isso é glorificação, porque você jamais pode entrar neste reino da glória, a não ser que você seja glorificado. Deus te convidando para você ir e estar e viver com Ele no céu. É sobre isso que é isso. É o poder e a autoridade de Deus demonstrada por causa do pecado, porque naquele dia o pecado será aniquilado, destruído, não terá mais poder. Então, a glorificação é muito além desta vida. Não pode ser descrita nesta vida. Ele está dizendo que a glorificação é o tema principal de toda a Bíblia. Todo o Novo Testamento está cheio dela, todo o Antigo Testamento está cheio da glorificação. Cada milagre que já foi feito, cada maravilha que já foi feita, cada milagre em toda a Bíblia. Cada evangelho que foi pregado aqui, cada instrução que já foi dada por Deus aqui, o alvo era o seguinte, uma única coisa, glorificação. A tua entrada final no reino do Deus Todo-Poderoso. O livro do Atos 2, de 1 a 10, quando o Pentecoste acontece, essa é a glorificação que o Senhor está retratando. Eu quero que o meu Espírito esteja em você, eu quero que Deus habite em você. A transmissão da vida de Deus para dentro da vida do homem. A vida de Deus sendo transmitida em Pentecostes para dentro da vida do homem. A adoção para a filiação divina é a glorificação. A regeneração do seu coração. Cristo habitando em nós. Isso é Deus expondo a sua intenção de que Ele quer glorificar. Dizendo que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Essa é a intenção de Deus, que Ele está dizendo, eu quero glorificar vocês, para que vocês possam compartilhar da natureza divina de Deus. O próprio Deus vindo através da escada de Jacó, isto é glorificação, povo abençoado. Deus encarnado, Deus Filho e o Filho de Deus. O Filho de Deus agora, Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem, Filho de Deus na terra. Ele é o Filho de Deus. E Ele agora é o Filho do homem. Jesus o tempo inteiro se chamou de Filho do homem. Por quê?
porque ele estava preenchendo, fazendo a ligação entre o homem caído e Deus infinito. Essa glorificação e a intenção dele é muito clara, que é a intenção, o propósito de glorificar o homem, para que a humanidade possa eventualmente entrar no glorioso reino de Deus. Para que Deus agora, a humanidade, possa partilhar da família de Deus, os parentes de Deus. Isso é impressionante. Que nós possamos estar na linhagem, na família de Deus, com os divinos. Gênesis 2:7 nós vimos. Isso é impressionante, povo abençoado. O homem finito, agora, essa incapacitação, essa queda de ser finito, agora é vencida e é transformada no infinito da glorificação, para que você possa compartilhar da natureza infinita, do infinito de Deus, a natureza divina, o protocolo divino de Deus. Muito sério. Até mesmo um louco não rejeitaria isso. Para que você possa viver, você possa reinar com Deus, Ele quer que você reine com Ele. Isto é Deus expressando a intenção dele de te glorificar. Muito sério, povo abençoado. Deus querendo glorificar a humanidade e viver com o homem para sempre. Isso é muito sério, povo abençoado. Extremamente sério. Partilhar da natureza divina de Deus. Então, glorificação essencialmente implica na humanidade compartilhar da vida de Deus. Não te faz Deus, você simplesmente compartilha da natureza de Deus conosco. Quanto mais Deus é glorificado, é por isso que você vence. Isaías, ele diz, a minha glória eu não divido com ninguém, não divido minha glória com homem nenhum. Mas agora ele vence isso e diz que na vinda de Cristo, ele está pronto para compartilhar a glória deles com vocês. Então, João 17:22, a glória que eu recebi, eu quero transmitir para ele. Deus agora, Deus dividindo a sua glória, compartilhando, vai permanecer em você. Você não vai se tornar Deus de forma nenhuma, mas você vai participar da família de Deus, da personalidade de Deus. Isso é muito sério, da pureza de Deus, da santidade de Deus. E nós vimos que esta promessa não é estendida aos animais, não, de forma nenhuma. Não importa quão ferozes ou quão altos ou quão grandes, eles não receberam essa promessa. Não importa quão cruel seja um animal como um leopardo, ou um grande leão, ou tão grande como um elefante, ou um rinoceronte, não. Não, eles não receberam esta promessa. Esta promessa de adoção na família de Deus foi prometida somente para a igreja, para a humanidade. Regeneração. Então ele está dizendo que você precisa fazer certas coisas para poder herdar isso. Este é o amor de Deus estendido até vocês. E ele diz que vocês precisam fazer certas coisas para que vocês possam herdar isso. Vocês têm responsabilidade, assim como o maná foi quando ele choveu, quando ele caiu do céu. Eu recebi instrução para ir e colher o maná. Ele poderia ter trazido o maná diretamente dentro de cada tenda lá. Mas é a sua parte, quando a graça é dada. A sua parte é que você também precisa recebê-la. Você precisa fazer a sua parte. E o Senhor fala muito claramente no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, vamos ler 2 Pedro comigo. Enquanto terminamos agora. 2 Pedro, povo abençoado, capítulo 1. Eu vou ler versículos 13 e 4, ele diz.
disso como, pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo que nós precisamos para uma vida de piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Depois de discutir o poder divino e o que Ele trouxe, então, versículo 4, Ele diz, por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandes e preciosas e inexprimíveis promessas, para que por elas, estas promessas, você possa participar da natureza divina, tendo escapado da corrupção deste mundo, que neste mundo é chamado desejos pecaminosos. Então, há uma parte sua. Ele está fazendo um convite para que você venha e seja participante da natureza divina de Deus. Agora Ele veio e trouxe essa promessa para todos. Então Ele diz, depois que Ele avançou esta bênção, esta promessa para vocês, este convite, então Ele diz, entretanto será para aqueles que andaram de uma certa forma com Deus na sua salvação. Em outras palavras, escapando da corrupção deste mundo caído, deste mundo enfermo, mas você tem que ter uma parte para escapar da corrupção deste mundo. Se você ler o livro de Tiago, capítulo 4, ele diz o seguinte. Tiago 4, leiam comigo, povo abençoado. Versículos 6 e 7, ele diz o seguinte. Portanto, submetam-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês. Lavem as suas mãos, pecadores. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem os seus corações. Vocês que têm mente dobre, ele deixou muito claro que... Então, você tem que resistir ao diabo e submeter-se a Deus, correr e ficar perto de Deus. No livro do Gênesis, enquanto eu termino agora, o teu papel, Gênesis capítulo 39. O livro do Gênesis 39, enquanto eu termino agora. The book of Genesis in Portuguese. Gênesis em português. 39. Gênesis capítulo 39, leiam comigo. Como escapar da corrupção deste mundo? Porque ele disse que ele fez um convite público para vocês para compartilhar da natureza divina dele. Ele proveu o poder através do Espírito Santo. E ele disse para que você possa compartilhar da natureza divina dele, uma vez que essa promessa é dada para vocês. Mas ele diz que aqueles que escaparam da corrupção deste mundo. Livro do Gênesis, povo abençoado, capítulo 39. Nós vamos ler juntos quando chegar lá. Aleluia! Gênesis 39. Do versículo 6, ele diz o seguinte. Versículo 6. Assim, Potifar deixou tudo aos cuidados de José, tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Agora, Josué, ele era muito de boa aparência. Ele era atraente. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar e cobiçá-lo e convidou, venha, deite-se comigo. Então, José, ele era atraente, de boa aparência. Depois de um tempo, a mulher do seu senhor
começou a observar José e cobiçá-lo. Então disse, venha, deite-se comigo. Mas ele recusou-se. Ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa, e tudo o que tem ele deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele, meu mestre, nada me negou, exceto a sua esposa, você, porque você é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha isso. E assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a ir deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. 11. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados estava dentro da casa. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, ela chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu, este menino hebreu, este homem hebreu, nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, dormir comigo, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Então, ele está dizendo que esta promessa da glorificação é para pessoas que estão se esforçando para escapar da decadência moral, da corrupção moral desta terra. Assim como José fez. Não é para pessoas como Ló, que se aproximou da iniquidade de Sodoma até que ele ficou até que ele colocou a sua tenda fora de Sodoma, depois já estava dentro de Sodoma. Não, de forma nenhuma. É para aqueles que escapam da corrupção deste mundo. É isso que ele diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4, que a promessa está lá de compartilhar da divina natureza de Deus, da glorificação de Deus, da glória divina de Deus. Mas isto é para as pessoas que perseverarem com Ele e se esforçarem para escapar da corrupção do mundo como José fez. Fugiu. Não é para aqueles como Ló, que quando disseram, escolhe onde você quer ficar, ele escolheu montar a sua tenda perto de Sodoma e Gomorra. E porque eles sabiam que Sodoma era muito iníqua e estava pecando terrivelmente contra Deus. Então ele foi, pôs a tenda fora de Sodoma, de repente já foi jogado dentro de Sodoma. Então, Ló brincou com Satanás, ele se aproximou, quando na verdade você diz que o Senhor diz que você tem que resistir ao diabo, fugir dele e se aproximar de Deus. Em outras palavras, é para aqueles que têm temor de Deus e aqueles que reconhecem o pecado como ele é. Pecado é pecado. É para aqueles que respondem ao Senhor. Eles fogem do pecado e eles se aproximam de Deus. Então, os que querem receber o Senhor, repita e diga, querido Senhor Jesus, eu te recebo, meu Senhor Jesus, hoje, e eu te recebo dentro do meu coração. Eu me arrependo de todos os meus pecados hoje, no poderoso nome de Jesus. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para cristalizar e materializar a grande promessa da glorificação que o Senhor colocou diante da igreja.
Senhor, fortaleça-me. Strengthen me. Fortaleça-me. Teach me holiness. Ensina-me a santidade. And cause me to flee, E escape faça-me fugir e escapar da corrupção desta corrupção moral, desta terra imoral, desta terra podre, este mundo podre. Faça-me fugir da decadência, da corrupção e da iniquidade deste mundo imoral, desta terra imoral. and cause me not to fear death. E faça com que eu não tema a morte, mas que eu entesoure a obediência devido à prometida glorificação, para que eu jamais renuncie a Jesus, não importa as circunstâncias. Senhor, dá-me o privilégio de poder participar da sua natureza divina, de compartilhar da tua glória. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Se você disse esta oração, povo abençoado, eu te congratulo e peço que você preserve os frutos, para que onde quer que você vá, agora você pode sentar e pensar em você, sobre uma pessoa. Pergunte-se a si mesmo: você está pronto para a morte? E se a sua morte acontecer hoje? Baseado no que você aprendeu agora, você está pronto para a morte? Porque o Senhor disse: nós não devemos nos esforçar para preservar a nossa vida, mas devemos nos esforçar para a obediência. Então, como que você pode, você ainda teme a morte? Você ainda tem a morte? Você tem medo da morte? Quais são as coisas que você tem que te fazer temer a morte? Então vença isso, para que você possa vencer isso e ver como em Hebreus capítulo 11, eles não temeram a morte, eles focaram na glória prometida. Veja a sua própria obediência a Deus. Isso sobrepõe a sua temor da morte? Lembre-se que todas as pessoas têm que morrer. Hebreus 9, 27, todos têm que morrer. Então o Senhor está dizendo aqui, enquanto eu termino o livro de Romanos, capítulo 8. Enquanto eu termino. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 17, ele diz o seguinte. Ele diz: Romanos, capítulo 8, 17 diz: se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, em outras palavras, ele colocou o sofrimento nesta jornada, nesta peregrinação em direção à glorificação no reino de Deus. Ele colocou a perseguição e o sofrimento, e ele diz no versículo 18 de Romanos 8, pois eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que haverá de ser revelada em nós. Então a criação aguarda ansiosamente, aguarda em grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Isso vai acontecer na glorificação. E ele está dizendo, Filipenses 1, enquanto terminamos, ainda dentro deste fato do medo, daqueles que temem a morte, Filipenses 1, do 23. Eu aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, mas em toda a determinação
que também Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele está dizendo que você não deve temer a morte em vista da promessa da glorificação. Versículo 21 ele diz, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, 22, pois se eu continuar a viver no corpo, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, então já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário que por causa de vocês eu permaneça no corpo. Isso é sério. A promessa da glorificação, quando ele viu a promessa da glorificação, quando ele estava prestes a ser decapitado, então ele está dizendo que aquilo que é temporário, ele chama de sofrimento temporário nesta terra. Ele literalmente está falando da decapitação. Ele estava indo para ser decapitado. Ele sabia que ele iria ser decapitado. É por isso que eu estou dizendo, até mesmo você tem que sentar e perguntar, você ainda teme a morte? Se você descobre que você ainda teme a morte, então você tem um problema. Porque ele está dizendo que agora nós temos que priorizar a obediência a Deus, fidelidade a Jesus. Porque há essa tremenda e gigantesca promessa da glorificação que o Senhor estendeu para a igreja, para o crente cristão. E esta promessa, ela supera, ela atravessa e transcende todo o resto da vida nesta terra. Ela transcende tudo que se refere à vida nesta terra. Ela vence a vida nesta terra. Hebreus 11, 35, ele diz: eles concordaram em morrer. Eles recusaram-se ser libertados. Por quê? Para que eles pudessem atingir uma melhor ressurreição, que é a glorificação. Então, que o Senhor os abençoe e ensine a vocês como focar na glória prometida. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Todarabá, o Messias está vindo. Obrigado.